Olá, meus alunos do sétimo ano, como é que vocês estão? Eu espero que bem, que é o professor Fernando Rodrigues, trazendo para vocês mais uma aula de história com slide, dessa vez com o tema da Idade Média ao Renascimento. Então vamos lá. As transformações nas cidades. No século XV, com a diminuição do poder dos senhores feudais e como consequência dessa nova organização, que é a organização comercial, só você lembrar aí que durante a Alta Idade Média o comércio ela era feita de forma de escambo, ou seja, de troca de produtos, e com o passar do tempo, com o aumento populacional, o enriquecimento das classes comerciais, que a gente vai ver mais à frente como ela vai ser chamada, pôde-se lançar as bases para o reaparecimento, o reflorescimento da vida urbana, que contrasta com a vida rural, que é a grande característica da Alta Idade Média. Então, essa nova organização comercial, graças a ela, as cidades se transformaram nos principais centros de poder, tanto político quanto econômico e também cultural. Então, o reaparecimento, das moedas, as novas bases comerciais a partir não mais do escambo, que é a troca, mas sim da compra e venda a dinheiro, o crescimento populacional, o êxodo rural, no caso, as pessoas deixando o campo para viver nas cidades. Isso vai fazer com que, com o passar do tempo, na Baixa Idade Média, as cidades voltem a ter prestígio como eram, ou parecido de como era na Idade Antiga. Então, gradualmente elas foram se desenvolvendo e se configurando como urbanas. Pouco a pouco as sociedades foram organizadas em classes sociais, isto é, em grupos de acordo com suas riquezas econômicas e suas possibilidades de mobilidade social. Então é só você lembrar que na Idade Média a sociedade ela era estamental, ou seja, não havia mobilidade social. Quem era rico, quem era pobre, porque a riqueza ela estava ligada à posse da terra, e a posse da terra ela era hereditária, passava de pai para filho. Então era quase que impossível uma pessoa pobre adquirir uma terra se ela não fosse de uma família de proprietários de terra. Já nessa nova configuração de sociedade, uma configuração urbana e bastante comercial, as pessoas poderiam ascender socialmente, ou seja, subir de classe social a partir dos seus bens, das suas riquezas. Com o crescimento do setor artesanal, surgiu um novo grupo social urbano chamado de a burguesia. Então essa burguesia, eles eram responsáveis tanto pelo comércio do que era produzido, quanto a produção desses produtos artesanais. Então, aquilo que era só um trabalho familiar, por exemplo, de sapateiros, de padeiros, enfim, de marceneiros, eles agora viram uma forma de produzir riquezas. A produção artesanal passa de familiar para ser uma organização em torno de grupos de profissão. Então vai existir grupos de sapateiros, grupos de pedreiros, de padeiros, de marceneiros, de ferreiros, enfim. As classes trabalhadoras elas vão começar a se organizar em grupos para produzir o máximo de produtos possíveis, visando a venda
o comércio e a acumulação de dinheiro. Essa nova classe ela é chamada de burguesia. Então, as mudanças do século XV, a ascensão da burguesia. A ascensão da burguesia no final da Idade Média foi um elemento dinâmico da transição entre o feudalismo e o espírito político moderno. Então a gente poderia dizer que o feudalismo ele tem suas bases na terra, na agricultura, no campo, na zona rural. O espírito político moderno do século XV em diante, ele é comercial, ele é urbano e ele é baseado nas moedas, no dinheiro. Tornou-se o marco de mudança de uma sociedade fechada para uma sociedade aberta e competitiva, na qual os valores do indivíduo adquirem uma importância radical. Então, se no feudalismo é muito importante o trabalho em grupo, já nessa nova ideia de sociedade, a iniciativa individual ela ganha uma importância muito grande. Então, o indivíduo ele passa a ser responsável pela sua própria dinâmica de vida, pelo seu enriquecimento ou pelo seu empobrecimento. O comércio desenvolvido pela burguesia colocou em circulação quantidades consideráveis de moeda, sob forma de metais cunhados. Isso mostra aí o poder financeiro que essa burguesia tinha. Muito ouro, muita prata acumulada. Em meados do século XIII, os florins de Florença e os ducados de Veneza eram moedas com o mesmo peso fixo em ouro e em valor. Então você aí que gosta de assistir filmes medievais ou jogar videogame com jogos medievais, você com certeza já viu essas duas moedas, os florins e os ducados. Então, observe que as moedas nesse período ela ganha muita importância, e ter muitas moedas quer dizer que você está numa condição de vida muito boa e bem melhor do que muita gente. O desenvolvimento da atividade comercial começou a exigir a existência de locais para guardar as moedas em segurança. Então, você já imagina que lugar é esse que vai ser criado para guardar as moedas? Olha só essa imagem aí. Um homem escrevendo, fazendo anotações, e o outro com moedas à sua frente. Assim foram criados os primeiros bancos, uma nova forma de associação que se dedicava a emprestar dinheiro com a cobrança de juros e a guardar dinheiro para comerciantes ou até mesmo monarcas. E olha só, emprestar dinheiro a juros era proibido pela Igreja Católica. Por quê? Porque era chamado de pecado de usura. Era um pecado muito grave, e que esses comerciantes, apesar de ser católicos, eles ignoravam essa determinação da igreja, porque via nessa forma um meio de enriquecimento cada vez mais. A gente vai voltar nessa questão do emprestar dinheiro a juros e da usura em assuntos posteriores. Então lembre-se, os comerciantes eles eram a favor dessa prática econômica. Então, para controlar as transações bancárias, surgiu a necessidade de profissionais dedicados à função de arrecadar, guardar e emprestar dinheiro. A burguesia comercial começou a investir na formação escolar universitária, até então dominada pela Igreja Católica. Então, as universidades que foram surgindo, elas eram, na verdade, faculdades teológicas que eram administradas por mosteiros ou conventos. Nelas existiam cursos como direito, medicina, engenharia, mas era
instituições ligadas à Igreja Católica. No século XI foram fundadas as duas primeiras universidades, uma em Bolonha, na atual Itália, e outra em Oxford, na atual Inglaterra. No século XII foi criada uma universidade em Paris, na França. Então essas foram as primeiras universidades sem ligação com a igreja. Mais mudanças. Além dos fatores que vimos, diferentes circunstâncias contribuíram para o Renascimento, como a consolidação dos primeiros estados modernos, Reino da Inglaterra, Reino de Portugal, Reino da França e Reino da Espanha. Modernos porque os laços feudais eles não eram mais a coisa mais importante que ligava o rei aos seus súditos. Aqui tem outras formas de se mostrar fiel aos reis, e também a gente vai ver mais à frente como era caracterizado essa nova forma de ser rei a partir do século XV. O desaparecimento do Império Romano do Oriente com a queda de Constantinopla em poder dos turcos otomanos em 1453. Essa talvez pode ser exemplificada como as últimas sombras da Idade Média. Foi quando o Império Romano do Oriente ele foi invadido pelos turcos otomanos. As explorações marítimas e a chegada dos europeus ao continente americano também é muito importante, porque para que houvesse esse domínio da navegação marítima, foi-se necessário um monte de tecnologias totalmente inovadoras que facilitaram as navegações oceânicas. Desenvolvimento da cartografia devido ao uso do astrolábio e à invenção da bússola, o uso da pólvora, inicialmente importada da China e posteriormente utilizada em armas e canhões, que facilitaram a conquista e a colonização da América, como a gente viu em aulas anteriores. E o desenvolvimento da prensa de tipos móveis, que permitiu a circulação das novas ideias. Essas prensas elas eram responsáveis por, se a gente fosse fazer uma comparação com hoje, a gente iria comparar com a nossa impressora, onde a gente pode imprimir o que a gente quiser nas folhas. Então a prensa era a mesma ideia. Se colocava letras com tintas, colocava em cima dos papéis e se prensava através de uma manivela para que a tinta das letras passassem para o papel. Então assim pôde haver uma produção de jornais, folhetos e até livros num prazo muito mais curto e em maior quantidade. Por quê? Na Idade Média os livros eram escritos à mãos e demorava muito para ficar pronto. Estamos falando de renascimento para cá, renascimento para lá, mas renascimento de quê? O renascimento é o renascimento da arte, é o renascimento das cidades, é o renascimento do comércio, enfim, é o renascimento da liberdade das pessoas poderem expressar aquilo que antes era proibido pela Igreja Católica, já que o universo da arte e da cultura medieval ela era teocêntrica, ou seja, Deus estava no centro da atividade cultural, estava no centro da atividade artística, estava no centro da atividade literária, enfim, Deus era o centro de tudo. E com essas mudanças que nós estamos vendo, em que a Igreja Católica se colocava contra, ela vai trazer mudanças ainda mais drásticas na sociedade do século XV. Então, durante o século XIII aconteceu um despertar, com a busca e o retorno aos padrões e conceitos da Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica aí
retoma ao período da Grécia clássica e da Roma clássica, característica fundamental do Renascimento. Então, a pintura, a escultura, a poesia, o teatro, eles vão retomar, eles vão revisitar o que se era produzido na Grécia clássica e na Roma clássica. Cidades como Florença, Milão, Roma e principalmente Gênova e Veneza haviam se tornado importantes centros comerciais e culturais, refletindo o enriquecimento das cidades da Península Itálica, e os artistas se dedicavam a resgatar da cultura greco-romana os ideais de beleza e o culto à alegria de viver. Então aí eu coloquei a imagem de um personagem bíblico, Moisés, com a tábua dos 10 mandamentos, mas com toda a técnica de escultura grega, né? Parece, se você pegar essa figura bíblica aí de Moisés e comparar com qualquer outra escultura de Zeus, Poseidon, você vai ver muita coisa parecida. Então, reis franceses, espanhóis e ingleses começaram a trazer para seus respectivos reinos os mais famosos pintores e escultores e arquitetos italianos. Então, nas aulas anteriores eu disse, por exemplo, que Espanha, por exemplo, vai contratar navegadores italianos. Portugal, na escola de Sagres, vai contratar navegadores italianos. Então, não é só navegadores, pintores, escultores, arquitetos, para ressignificar os espaços públicos, como os palácios, como os salões. Todos os locais públicos eles foram ressignificados com novas obras de arte, com essa nova forma de fazer arte. O uso de um pensamento racional como elementos da matemática e da simetria passou a ser frequente na arte e nas ciências. O ser humano, à luz do antropocentrismo, olha aí, eu tinha dito que imperava na Idade Média o teocentrismo, ou seja, Deus no centro de tudo, e aí, nessa nova fase da história, se propõe o homem, centrismo, centro. Então o homem passou a ser o centro da literatura, o centro da escultura, o centro da pintura, o centro da poesia, enfim. O homem se espelhou colocando a sua condição de existente no lugar das representações divinas. Isso também não quer dizer que Deus e as coisas da Bíblia foram deixadas de ser tratadas, mas passaram a ser tratadas de uma nova forma, e também acabou perdendo o seu lugar de centro. Por quê? Porque deixou de ser a única expressão artística, as coisas religiosas, para ser uma das. Então passou a ser o principal sujeito representado nas representações artísticas e nas pesquisas científicas. Além disso, além do antropocentrismo, também tem o humanismo, inspirado na cultura também greco-romana, passou a ser revisitado. Esse movimento artístico e intelectual recusava as concepções teocêntricas medievais, passando a colocar o ser humano no centro de todos os interesses. Então, o que foi o humanismo? O humanismo foi uma nova visão do ser humano e do mundo. Os humanistas dedicaram-se ao estudo da vida e dos costumes do ser humano, influenciados pelos autores clássicos da antiguidade, também greco-romano, opondo-se, portanto, ao pensamento medieval em que o interesse era a busca de Deus e a orientação da Igreja. Então, vai renascer aqui formas de pensamento que antes era proibido por conta
da fiscalização da igreja, como por exemplo a filosofia que estava presa ali às coisas ligadas à religião. Ela vai começar a tratar de coisas mundanas, como por exemplo política. Vai ter um autor muito importante chamado Thomas More, inglês, que vai escrever sobre política. Isso é uma grande virada, porque não se está falando de Deus, nem de religião, nem questões sobre essa. Então, assim podemos dizer que o humanismo representou uma ruptura com o raciocínio medieval, segundo o qual os seres humanos eram governados por Deus e pela religião católica. Essa nova perspectiva, que valorizava os seres humanos, cativou a burguesia próspera e a nobreza, conquistando também financiamentos para os artistas embelezarem palácios e cidades. Então era comum que tanto reis quanto nobres e quanto comerciantes ricos contratassem esses artistas para ir embelezar suas propriedades e também locais públicos. Os artistas e intelectuais, deslumbrados pelo mundo antigo, principalmente greco-romano, vão fazer ali renascer toda essa arte, toda essa influência que o mundo greco-romano antigo ainda exercia sobre a sociedade europeia. Então, gente, olha só, não acabou. Você precisa revisar, tá? Então reveja essa aula e depois realize as suas atividades, que é muito importante para vocês revisitarem o assunto e fixarem melhor isso na sua aprendizagem. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.